Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Empreende Direito. Exatamente isso que você ouviu, Empreende Direito. É um mix, né, dessas duas palavras, empreendedorismo e direito, com todas as acepções que você quiser dar para esse termo. E é um podcast que ele tem como propósito, basicamente, contribuir com a tua vida. Te ensinar, você aprender, gerar reflexões, né, para que você possa observar os caminhos que você está seguindo, não só no seu negócio, mas também na tua vida, na educação que você dá para seus filhos ou no relacionamento que você tem com seus pais. Nós vamos falar muito aqui sobre negócios, a gente vai falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, enfim. Literalmente, a gente espera que seja um bate-papo que agregue demais a sua vida. E quando eu falo a gente, não é à toa que eu falo a gente, eu falo porque eu não vou fazer isso sozinho. Ao meu lado vai estar minha parceira, amiga e sócia nesse projeto, né, que é a minha querida Bruna Passos, né, Bruninha? Sim, finalmente iniciamos o nosso podcast, o Empreende Direito. É uma alegria finalmente estar aqui começando esse projeto, que é justamente para a gente trazer mais conhecimento, tanto para você que está aí, quanto para a gente também, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com os nossos convidados e também compartilhar um pouquinho daquilo que a gente traz para que a gente possa agregar mais para você que está aí do outro lado nos assistindo. Muito bom. E assim, Bruna, quando a gente fala, né, sobre o nome, né, desse projeto, o Empreende Direito, muita gente pega e fala assim, pô, que legal esse nome, né? Mas o que é? É muito ligado ao direito, especificamente, às questões legais, né? E a gente quer ampliar um pouquinho mais isso, né? É falar sobre tudo que envolve empreendedorismo e o caminhar direito, né, nessa vida, né? Sim, é legal que esse nome tem os dois sentidos, né? Tanto do fazer direito quanto de direito também, porque em alguns momentos a gente vai trazer a parte mais legal de alguns assuntos e isso é importante até para que os nossos espectadores tenham alguns direcionamentos, né? Sim. Isso vai ser, com certeza, vai agregar para todo mundo. E assim, e quem estiver acompanhando, acho que é importante saber quem que está conduzindo, né? Quem são as pessoas aqui, para quem não nos conhece ainda, quem está chegando agora, né, nesse canal, através, né, desses... Você teve acesso aí de alguma forma, né? Alguém te indicou, acessou pelas redes sociais, teve alguma maneira que você chegou até a gente. Então, eu queria que você falasse quem é a Bruna, né, para as pessoas te conhecerem. Muito bem. Quem é a Bruna? Sempre quando a gente ouve essa pergunta, né, parece assim tão filosófico, mas eu vou ser pouco filosófica e mais direta. Então, eu sou a Bruna Passos, eu tenho 3 filhos, né? Tenho a Isabelle, de 18 anos, tenho os gêmeos de 6 anos. Sou casada com o Edinaldo, sou empresária, sou contadora por formação, tenho escritório de contabilidade, que é especializado em transporte e construção civil pesada. Tenho 2 restaurantes, tenho uma empresa de treinamento, né? Eu sou treinadora comportamental, faço treinamentos em empresas. E tudo isso começou com a catequese, com a missão de ser catequista. A partir disso veio as palestras e os treinamentos nas empresas. Então, um pouquinho de mim, né? Multi-empreendedora. Pois é, que isso é muito legal. E assim, muito para uma parte técnica, né? Eu sempre digo assim, que as pessoas... o que eu tenho que estudar, né? Eu sempre falo assim, contabilidade as pessoas precisam saber, né? Porque do mesmo jeito que a gente fala português, os americanos, né, falam, né, inglês, as empresas falam contabilês, né? Sim, e muitas pessoas fogem disso porque ela fala assim, eu não entendo, isso é muito chato, mas como você falou, é necessário. E agora conta pra gente, então, conta um pouquinho quem é o Jairo. Quem é o Jairo, né? Bom, quem não teve acesso, né, e está nos conhecendo agora, Jairo Ferreira Filho, está aí na tela, Ferreira Filho, porque, né, tem a honra de carregar o nome do meu pai, para mim é uma honra. E é engraçado, né, só um ponto nisso, o meu filho queria colocar também Jairo Aparecido Ferreira Neto, não é Jairo Ferreira Filho, né, Jairo Aparecido Ferreira Filho. E aí acabei não colocando, enfim, né, o nome dele é Lorenzo, e ele, quando ele ficou sabendo, né, dessa história, ele ficou bravo, porque ele queria ter o nome, né, de Jairo Neto, porque realmente, e sobretudo agora, eu com mais idade, assim, eu fico muito honrado, né, por ter o nome do meu pai. Bem, sou advogado, formação, né, também fiz várias coisas na minha vida, fui policial penal por quase 10 anos, depois
fui para advocacia, mas ao longo da minha vida eu já fui cobrador de porta em porta, eu carregava literalmente, né, levava cartas de cobrança para as pessoas, quase como um carteiro, né? Antigamente era assim que funcionava. E isso numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Aí depois trabalhei em confecção de roupa, depois eu trabalhei com silk screen, né, que é estamparia. Depois trabalhei em hospital, depois trabalhei em escola, fórum, penitenciárias, né? Foi 4 penitenciárias que eu trabalhei. Depois eu fui advogar, né? Então eu já estava nessa fase da vida para advogar. E também, depois de um tempo, eu adquiri a licença da Fundação Napoleão Hill, da Escola de Treinamentos Mastermind, que funciona na região metropolitana de Curitiba, né? Em especial nas cidades com DDD 41. E a gente tem essa atuação também no mercado de treinamentos. Foi quando a gente se conheceu, né? E começou esse caminhar, né? Em busca não só do desenvolvimento próprio, né, e tudo mais, mas também levando isso para as pessoas. Afinal de contas, o que a gente quer é fazer esse mundo um lugar melhor. Sou pai também, né, de 2 filhos, casado há quase 20 anos, né, e hoje também tenho a alegria de morar no litoral, também, que é uma das coisas que eu gosto muito gosto desse desfrute, desse deleite da vida. E atualmente estou atuando muito fortemente, né, com uma atividade de assessoria em leilões, né, judiciais, que é um ramo do direito, né, específico, muito legal e muito voltado também à área de negócios, né? Então, algo que eu gosto bastante. E é isso que eu tenho feito. Muito bom. Você esqueceu uma coisa. Posso complementar? Pode. Você esqueceu das artes marciais. É verdade. Que você pratica, né? É isso mesmo. Sou faixa roxa, né, de jiu-jitsu, gosto muito, mas também já fui atleta de sanshou, boxe chinês, né? Fiz um pouco de Muay Thai. Fiz um pouco de Muay Thai também nessa jornada, mas hoje estou mais dedicado ao jiu-jitsu. Sofrendo um pouquinho com a minha lombar, né? Acho que os meses, né, vão passando, ou os anos, né, vão passando, as décadas vão passando, aí vai aparecendo essas novidades aí. Estou sofrendo um pouquinho e estou tendo que dar uma tratada nisso para voltar em alto nível. Mas é legal, os meus meninos estão firmes nisso aí. A sua também, né? Também. A Isabelle faz jiu-jitsu desde os 5 anos. Olha aí. E aí, ela gosta muito. Sabe o que você falou da dorzinha na lombar? Eu lembrei de um negócio. Eu fui guarda-mirim, lá em São José dos Pinhais. Fui guarda-mirim. E o sargento, ele falava, quando a gente reclamava alguma coisa assim, ele falava assim, isso é problema de DNA. Eu falei, DNA? Mas por que DNA? Ele falou, data de nascimento antiga, né? Dorzinha nas costas. Ou então amarelão, né? Ou então amarelão, né? Por que amarelão? Que tá amarelando a certidão de nascimento. De tá ficando muito velha. Boa. Ficando muito velha, né? Tá amarelando. Mas, Bruna, assim, a gente tá, né, batendo esse papo para se apresentar. O pessoal já sabe um pouquinho sobre quem a gente é. Acho que sobre formações, né? Até a gente já tem tantas formações, né, estudos técnicos, comportamentais, atuando, né, diretamente nas empresas, dando consultoria, né, nas empresas para auxiliar. É um desafio muito grande empreender nesse país, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, né, em especial aí quando a gente tem aí opções políticas, né, das menos adequadas, por assim dizer, a gente acaba tendo um ambiente que não é muito hostil para quem empreende, né? É muito inóspito, literalmente, e é quase que um ato de sobrevivência você conseguir empreender nesse país. Então, assim, mas empreender também não é só fazer negócios, né? Eu queria ouvir de você, na sua percepção, o que é empreender, né? O que seria empreendedorismo dentro da sua percepção desse termo? Eu concordo com você quando você diz que empreender não é só ter um negócio. Eu penso que empreender é muito você ter o protagonismo de alguma coisa, né? A liderança, ter a ação, o protagonismo. E a gente pode empreender em vários ambientes. Em casa, somos empreendedores. Eu penso que a nossa casa é uma pequena empresa. Sim. Porque você pode ter lá
um colaborador que não colabora. Você pode ter um que é mais folgadinho. Você tem um que só funciona se você deixar as regras bem específicas e falar para ele: a sua missão é essa, essa e essa. Você vai ter aquele que sempre vai fazer mais do que o esperado, né? Exato. Então, você vai ter que lidar com as pessoas, lidar com conflitos, vai ter que liderar e, por vezes, ser liderado também. Então, muitas vezes as pessoas falam sobre empreender, pensam, mas eu não tenho uma empresa. Mas você pode ter o espírito empreendedor, mesmo dentro da sua casa, na sua comunidade, em alguma função que você tem ali, ou também dentro da sua empresa. Mesmo Exatamente. Que você seja CLT, o empreendedorismo ele não é um cargo. Ele é um estado de espírito, né? É uma qualidade da pessoa além do cargo que ela ocupa. Né? Eu gosto disso que você traz, assim, concordo muito. Assim. Eu gosto de uma vez eu ouvi uma definição sobre empreendedorismo que empreender é resolver problemas, independentemente do tamanho, de onde, né? Acho que está muito voltado a essa nossa capacidade de resolver problemas. E eu penso que uma empresa, ela se presta a isso, ela nasce para isso. Ela nasce com o propósito de resolver um problema que tem no mundo e que tem uma lacuna e que ainda ninguém conseguiu exatamente resolver. E aí vai o empreendedor ou resolvedor de problemas e cria uma solução para aquilo, coloca aquilo em escala e pronto, né? E começa a ganhar dinheiro com aquelas trocas. Mas eu concordo demais, assim, que acho que a gente precisa vir com esse chip, né? Do empreendedorismo na nossa cabeça. E eu acho que muitas vezes falta isso, em especial na cultura, né? Quando a gente tem uma cultura vitimista, né? A gente fala muito sobre isso. Quais são os grandes desafios que a gente vê para os empreendedores hoje? Muitas vezes é mão de obra. Eu até costumo dizer que a responsabilidade por desenvolvimento das automações, da IA e tudo mais, é exatamente das pessoas que não fazem aquilo que se espera delas, né? Porque o empreendedor, o dono do negócio, precisa que a atividade seja realizada. E aí, quando a pessoa não faz aquilo que se espera dela, ele precisa buscar um mecanismo para resolver esse problema, que é a atividade não feita. E aí é onde você começa a entrar na automação, que naturalmente melhora muitas coisas, né? Gera muitas perspectivas. Mas eu vejo que, em especial, no momento que a gente está vivendo, a cultura que a gente tem, a gente encontra muitas pessoas que não têm esse chip do empreendedorismo instalado. E não é nem sobre negócios, é sobre o empreendedorismo da vida, em resolver os seus próprios problemas, em estar diante de situações que são desafiantes e não ter coragem de resolver, de encarar o problema, de buscar a solução. Você foca no problema e muitas vezes você vê naquilo uma barreira e não uma possibilidade, né? Um desafio a ser vencido. E eu confesso que isso é uma das coisas que eu peno muito no meu dia a dia, porque a gente conversa com pessoas que, ao invés de pensar em soluções, acabam só pensando nas barreiras que acabam enfrentando, né? Você acha que isso é muito por conta da cultura? A gente nasce com isso? Isso é criado, é desenvolvido? O que você pensa sobre isso? Eu não acredito que a gente nasce com isso, não. De forma alguma. Não tem como. E eu acredito muito que a gente é programado para ser desse jeito, né? Porque muitas vezes os programas, o que as pessoas falam, o que a gente assiste em programas de televisão, muitas vezes o empresário, ainda mais aquele que tem grandes resultados, ainda mais aquele que ganha muito dinheiro, que tem muito sucesso, trazendo sucesso como, né, dinheiro, riqueza, essas pessoas são, de certa forma, endemonizadas. Sim. Porque não são pessoas boas, porque elas fizeram isso porque passaram alguém para trás. E esse alguém para trás é aquele funcionário, aquele coitadinho que... Claro, não estou dizendo que isso não existe. Em algumas situações existe isso. Mas não é o geral, não é a regra, não é a regra para tudo. E aí parece que a gente vai crescendo com esse coitadismo, com esse vitimismo e olhando aquele que conseguiu, aquele que alcançou, alguma coisa errada ele fez, né? O que será que ele fez de errado? E aí muitas vezes você tem duas pessoas que estudaram juntas, cresceram juntas, e aí na adolescência ali cada um foi para um lado, aí você encontra um
que empreendeu, que teve bons resultados na vida e outro que não. E aí a pessoa olha e fala assim, mas o que ele fez de errado para conseguir isso? Por que eu não consegui e ele conseguiu? Mas é isso, é a forma que você olha para a vida, a forma que você enxerga as coisas. Você vai olhar para o problema como sendo uma oportunidade de resolver algo, né? Como uma oportunidade de crescimento, né? Como diz, nunca desperdice. Não lembro de quem é a frase, mas nunca desperdice uma boa crise, porque ali tem uma semente, né, de prosperidade. Ou você vai ficar olhando para o problema e, ó céus, ó vida, e coitado de mim. E aí não vai ficar sempre naquilo ali. Não tem como. Eu sabe que você falou com tanta convicção que não tem como nascer com isso. E aí eu pensando assim, né, nos exemplos que eu tenho, eu até já contei isso em algumas oportunidades, mas eu lembro, o meu filho mais novo, eu lembro que uma vez, ele nem sabia andar direito. E aí eu lembro que ele tinha feito alguma coisa, não lembro se foi derrubar um copo, o que aconteceu. E aí eu cheguei para dar uma bronca nele, assim, né? E ele, mais que imediatamente, aponta. A gente viu que foi ele, né? E foi o mano, né? Jogando a responsabilidade pro irmão dele, né? E naturalmente não era. E ninguém ensinou ele a fugir da sua responsabilidade, né? Acho que quase que num ato instintivo, né? Ele já quer jogar a responsabilidade e acaba não tendo a capacidade de enfrentar os seus próprios problemas, os seus desafios, né? Porque isso é um desafio, pô. Né? Na hora que você tem uma situação adversa diante de você, você precisa ter condições de enfrentar aquilo e pensar em como resolver. Não, fui eu que derrubei o copo. O que eu posso fazer para, né, para melhorar isso, para resolver isso? Como é que eu reparo? Como é que eu, né, faço um ressarce isso aqui? Lá em casa ele é bem bom em quebrar copo. A gente fala que ele deve uns 2 milhões de reais só em copo, assim, que ele já quebrou na jornada. Já tem a oportunidade de um negócio. Já tem, né? Mas... Dá para criar uma esmagadora de copo. ou uma fábrica de copo, que ele já sabe que é um bem que não é muito durável. Ele ressarce com o custo, né? Pelo preço de custo, tá certo. E ele já sabe que é um bem que não vai durar por muito tempo, né? Não, sem então, dúvida, sempre tem que estar renovando. Mas agora eu fiquei curiosa. Você acha que a pessoa já nasce assim, com esse chip do empreendedorismo? Ou é alguma coisa que é desenvolvida ao longo da vida? Então, legal você perguntar isso também e devolver essa pergunta. E eu vou para o Enneagrama, né? Então, o Enneagrama é um treinamento maravilhoso. Eu acho que ele dá muito esse modelo, esse sistema operacional, assim, né? Para que a gente possa... É a maneira como a gente olha a vida, assim, né? Claro que a gente pode desenvolver muitas coisas, mas quando eu paro para pensar no Enneagrama e eu, né, dei uma caminhada assim, por todos os padrões ali, e eu te confesso que tem alguns padrões dentro do Enneagrama que eu acho que é até sofrido de desenvolver isso aí, né? Sabe? Eu acho que eles penam muito mais até para se desenvolver, porque, né, quando, né, pegar ali os padrões que tem ali os medos, né, como o cerne, né, de sentimento e tudo mais. O medo, o que é o medo? O medo já é a crença que vai dar errado, né? Então você já tem uma crença que vai dar errado e aquilo ali já te gera um ânimo como se de fato tivesse dado errado. Na hora que isso acontece, você tem um bloqueio. Aí como que você vai pensar em solução? Você só vai pensar em se proteger, né? Eu acho que tem muito desse viés. Acho que, por outro lado, você tem outros padrões que são desafiados quando você tem, né? Quando tem algum problema. Eu acho que ainda que sinta medo, eu acho que eles conseguem começar a pensar em maneiras de sair. Eu acho que naturalmente isso acaba acontecendo. Mas eu também não acredito que não tenha nenhuma habilidade comportamental, né, ou contraintuitiva que a gente não consiga desenvolver. Né? Porque se fosse isso, eu acho que você já nasce fadado, né, ao fracasso ou ao sucesso. Né? E não é assim. Quantos improváveis a gente tem aí no mundo, né, no mundo da internet. A gente consegue, né, hoje a gente tem esse acesso, né, de ver prosperidade de um cara que não tinha nada. E não estou nem falando dos jogadores de futebol nem nada. O cara que passa pelo empreendedorismo, passa, né, exatamente pelos desafios que tem na vida. Eu acho que a gente precisa ter esse viés. Acho que parte muito pela vontade, o que a gente quer, o propósito que a gente coloca na vida. E é um fluxo muito grande, assim. Então, assim, respondendo objetivamente, eu concordo com você. Eu não acredito que nasça, né, esse chip, né, mas eu penso que ao longo da vida, ou a gente é inspirado,
ou a gente é influenciado pelo meio que a gente está vivenciando, né, e tudo mais, ou a gente desenvolve de uma outra maneira, através de leituras, essa perspectiva de entender de que, cara, tudo, né, todo desafio do outro lado, ele carrega uma perspectiva e uma possibilidade de uma vitória, que você não teria se não tivesse o desafio. Sabe que outro dia eu estava pensando sobre isso, legal você trazer esse ponto da vida, assim, né, e falar sobre os desafios que a gente acaba tendo. A gente tem a história da humanidade dividida em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Se você parar para pensar, o que divide esses dois tempos, assim, é claro que é um nascimento, mas é uma morte, né? É uma morte, e uma morte muito difícil. Agora, você imagina se Jesus não tivesse projetado, né, o pós-mortem, né? O que iria acontecer depois, exatamente, né? Ele sendo esse canal, né, de acesso que a gente tem à eternidade e tudo mais. A gente não teria, simplesmente não teria acontecido. Se ele tivesse olhado, não, mas é muito difícil, mas vai doer, vão me crucificar, mas que vão falar de mim, né? Poxa vida, e se as coisas não darem certo, né? E se eu morrer e não voltar, né? Ele podia ter projetado tudo isso, né? Ele podia, porque... Mas não, o cara foi lá e... Porque ele sabia que não estava sozinho. Sabia. Porque ele tinha fé, né? É. A fé é acreditar naquilo que você não sabe se vai acontecer, não sabe que existe, né? Mas acreditar. E empreender é um ato de fé, né? Eu sempre digo isso, que empreender é um ato de fé. Mensalmente. Investir é um ato de fé, empreender é um ato de fé. É porque a diferença do investimento para o empreendimento é que o investimento você está investindo no empreendimento do outro, né? Mas as duas coisas envolvem isso. Envolve um estudo de cenário que ninguém tem certeza. Se eu não pegar R$1 bilhão e colocar em determinadas em Petrobras, eu não tenho certeza absoluta que eu vou ter o retorno, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho controle sobre, né, esses acontecimentos, sobre esses eventos, tanto da natureza como socioeconômicos e políticos. Então, sempre é um ato de fé. Todo mundo que investe é um ato de fé. Aí, por outro lado, você vai ver que os grandes bilionários foram os caras que tiveram muita fé, né? Tiveram essa coragem, tiveram esse espírito de estar diante de um problema e encarar esse problema, né? Olhar, né? Com essa visão de possibilidade. Não, eu sou capaz de resolver. O Elon Musk dá ré em foguete, né? Aquilo, né? Era impossível até que alguém foi lá e fez. Exatamente. Sabe que enquanto você estava falando, me veio uma curiosidade. Como você começou a empreender? Quando que você se descobriu como um empreendedor? Pois é. Outro dia eu estava lembrando disso, estava pensando sobre isso, né? Eu vi uma... Acho que começa um pouco atrás. A minha mãe, ela tem esse espírito, assim, sabe? E eu lembro que o meu pai sempre trabalhou em grandes empresas, né? E tudo mais. Mas a minha mãe, eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Eu lembro que minha mãe fazia uns artesanatos, assim, de guardar brinco, de mulher guardar brinco, essa coisa toda. Eu lembro que ela fazia e me colocava para vender aquilo lá. Isso numa cidade do interior do Paraná, aqui. Eu lembro que eu saía para vender e ganhava um dinheirinho ali e eu achava aquilo ali legal. Passado um tempo, com 11 anos eu comecei a trabalhar e aí eu gostava de trabalhar ali, mas eu achava que eu estava dando dinheiro para os outros, assim, sabe? Era essa perspectiva que eu tinha, porque assim, eu estava vendendo a minha vida. Eu sei que chegou em algum momento da minha vida, eu falei assim, poxa, mas se eu pegar essas horas investidas, investir nisso, transformar isso em lucro, pode ser que aumente. Aí com 15 anos, eu lembro que eu tive o meu primeiro negócio, efetivamente, foi com 15 anos. O meu pai comprou, não lembro se ele recebeu em pagamento, eu não lembro como que foi a aquisição disso, um túnel de ar comprimido que servia para... Enfim, ele pegou os equipamentos de fazer sapato, né? E aí a gente fazia aqueles sapatos meio de hippie, assim, sabe? De palha, que você compra um tecido colorido, né? E tudo mais. E aí eu nem lembro, acho que é uma Alpargatas que chamou, não lembro o nome desses sapatos. Aí eu lembro que a gente fazia para vender. Eu lembro que nessa época até teve um amigo meu que engravidou a namorada dele. E imagina, a gente tinha 14, 15 anos, né? Engravidou a namorada dele. Ele tinha 14 também?
Sim, a gente é todo mundo da mesma idade. E aí eu lembro que... E assim, a gente bem brother, assim, né? Bem amigo mesmo. E eu peguei e falei assim, não, cara, agora tô trabalhando, vou conseguir montar essa empresa, vou ficar rico, você vai ver, eu vou te ajudar, você vai trabalhar comigo nessa empresa. Mas eu tô falando isso porque o empreendedorismo, ele te dá a perspectiva de fazer uma projeção de ganho, né? Que você não tem trabalhando, né? E precificando a sua hora. Se você precificar a tua hora, é muito difícil você conseguir ganhos escalares, né? Agora, quando você trabalha empreendendo, fazendo produtos, salgadinho, doce, calçado, né? Prestando serviço de alto valor, você consegue fazer uma projeção aí de ganhos que literalmente você não tem nem controle sobre o volume de ganhos que você pode ter. E aí a gente começa a ver que muitas vezes você olha para as pessoas, né? A gente fala assim, pô, não dá R$1 para aquela pessoa. Mas aí você vai ver, ela tem um grande patrimônio, porque ela conseguiu fazer um negócio que resolve um grande problema e conseguiu fazer isso em escala. Então, acho que essa possibilidade está para todo mundo, mas que tem disposição. Porque no começo, todo mundo apanhou, né? Eu não conheço ninguém assim que seja muito próspero e tudo mais, cara, que quando essa pessoa começa a falar dos bastidores, né? Porque você está olhando, ele está no palco, né? Mas quando você começa a olhar dos bastidores, não tem muito sangue, suor e lágrimas ali, né? Sim. Nesse jogo. Enquanto você estava falando, várias coisas me vieram à cabeça. Primeiro, uma frase que você falou, que eu vou te dizer, é uma frase que me irrita muito. Que é a pessoa que fala assim, mas eu tava trabalhando pros outros. Ah, entendi. Nossa. Porque tem gente, com todo respeito, que não dá conta de empreender. Sim. Aí ela tá trabalhando dentro de uma empresa, mas ela quer fazer corpo mole, ela quer ser bem meia boca, porque ela acha que como ela tá trabalhando pros outros, ela pode, sabe? Pode ser mais ou menos. Só que eu discordo disso, com todo respeito. Sim. Porque você tá trabalhando no empreendimento do outro. Porque você não teve uma ideia melhor, ou você não tem a coragem, ou você não quer pagar o preço, não quer correr os riscos que aquela pessoa tá correndo. Mas, às vezes, não tô dizendo que é o caso, mas às vezes parece que as pessoas que empreendem meio que desmerecem quem é CLT. E se todo mundo for empreender, não vai dar certo. Algumas pessoas nasceram para ser funcionários públicos e ter a chamada estabilidade. E outras pessoas nasceram para trabalhar no sonho do outro. E isso não significa que ela tá... como que é? Trabalhando pros outros? Trabalhando pros outros. Porque ela tá trabalhando por ela também. Sim. Pelos sonhos dela. É que o sonho dela talvez não seja empreender. Eu digo isso porque eu já encontrei algumas pessoas que falam assim, não, eu cansei de trabalhar pros outros, vou fazer o meu. Mas nitidamente aquela pessoa, primeiro, ela não se desenvolveu para aquilo e ela não tem a disposição para se desenvolver. Ela não quer buscar, ela não vai fazer, ela não dá conta. Ela acha que é aquela coisa do sonho que a pessoa fala assim, não, vai empreender para ter liberdade financeira e geográfica, não sei o que. Vai, meu filho, vai lá. Vai lá, começa, abre seu CNPJ, aí a gente começa, daqui uns 3 meses com o CNPJ, você vem conversar, daí vamos ver. Como que tá a sua liberdade financeira e geográfica? Sua liberdade de tempo. Você tá lá trabalhando. Pode até ser que de manhã você cuida do filho em casa. Mas de madrugada você vai ter que trabalhar. Porque tem coisas... Quem empreende, assim, quem empreende não trabalha 8 horas por dia. Não. Entendeu? O dono do negócio não trabalha. Trabalha 16. E quando dorme ainda sonha que tá resolvendo o problema. E não dorme porque tá com problema na porta, assim, sabe? Tá com um problema nisso. Mas mas sem advogar para mim mesmo, nem nada, né? Mas sobre essa temática, mas quando a gente fala sobre trabalhar para os outros, é porque o empreendedor, ele tem a capacidade de decisão. E aí, quando você está trabalhando para os outros, você está submetido às decisões que aquela pessoa está tomando. Não estou falando do labor em si, né? Eu estou falando sobre isso. Falo, é difícil ficar, né? Isso é uma das dores da minha vida, mas por conta da minha perspectiva de vida, do meu propósito de vida, do meu jeito de enxergar a vida, né? Eu sofro muito quando eu estou na dependência de uma decisão de uma outra pessoa.
E eu penso que... Então, por isso, assim, que para mim é muito difícil trabalhar para os outros, né? Sob essa perspectiva. Mas eu concordo muito com você. Tem muita gente que se sente muito confortável. E mais, que performa muito mais trabalhando para, né, numa empresa de uma outra pessoa do que se fosse na sua própria empresa. Se abrisse o seu próprio negócio, né? E eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Gente que entrega mais quando está literalmente ali dentro de uma faixa de salário, que se ela produzir 100 ou produzir 50 não vai ter alteração econômica, do que quando ela está nesse trabalho, quando ela está por si, entendeu? Isso acontece de uma maneira... É interessante, né? Isso de observar. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam... Eu acho que, assim, ó, o que eu sou contra é a zona de conforto. Se você estiver dando o seu melhor, se esforçando, galgando um espaço melhor, tudo mais, na empresa de alguém, e você está fazendo isso de uma maneira muito consciente, numa perspectiva de melhora para si, tá tudo certo. Agora, quando você está ali, porque você entende que você só pode dar aquilo ali, você só pode fazer aquilo ali, porque eu penso que um bom colaborador é o colaborador que quer ser seu sócio. Né? Porque o colaborador quer ser seu sócio, o colaborador vai pagar o preço assim como você paga. O outro colaborador é o que vai fazer o combinado, entendeu? E aí, quando a gente está falando de performance, de alguma forma na vida, a gente está falando de alguém que não vai ter grande performance. Porque se fizer só o combinado, né, ele vai ser substituído por alguma ferramenta de automação ou inteligência artificial. Acho que se a gente observar isso, e esse é um fenômeno... Agora, quem começa a fazer mais do que se espera de si, quem começa a surpreender, começa a entregar, não para a formação, não para a qualificação, a gente sabe que essa pessoa ou ela vai ocupar o principal cargo ou ela vai virar, daqui a pouco ela vai fazer uma proposta, né? Ou então o próprio empreendedor não vai ter alternativa, a não ser trazer, viu, tá afim? Né? Tá afim de colocar o seu na reta? Tá afim de colocar seu CPF em jogo? Né? E acho que esse é um olhar bem importante que a gente tem que ter. Eu acho que você não sabe, mas foi assim que eu comecei a empreender como negócio, né? Que eu, quando eu era mais nova, vendia geladinho, vendia os vale transporte. Aí você vai contando a idade. Lembra quando tinha vale transporte de fichinha e de papelzinho? Sim, de papelzinho. Eu andava a pé para vender o vale transporte. Mas eu conheço um monte de gente que já fez isso. Tenho certeza que tem alguém que tá ouvindo lá que já vendeu. Mas era empreendedorismo, era o que você tinha para vender. Eu vendia o vale. Mas eu comecei... Quando eu abri o escritório de contabilidade, eu trabalhava numa empresa... E a empresa ficava a 30 e poucos quilômetros da minha casa. Então, já era um desafio, né? O trânsito para ir para voltar. E eu sempre fiz o meu melhor, sem me preocupar com quanto eu ganhava e quanto... Tinha uma pessoa que eu ajudava que ela ganhava o dobro do meu salário. O dobro. Claro, tava mais tempo na empresa, mas muita coisa do que ele fazia, eu corrigia. Mas, de verdade, nunca reclamei. Claro que eu sabia que ele ganhava o dobro e o que eu pensava assim, então um dia eu vou chegar lá, né? Se ele que faz até aqui ganha isso, então quando me notarem, eu vou ganhar mais ainda. E eu sempre fui assim de fazer o melhor possível. E aí apareceu uma oportunidade que um fornecedor de um sistema indicou o meu chefe. Que não era essa pessoa que ganhava o dobro, porque meu chefe ganhava muito mais. Algumas vezes mais do que eu. E corria o risco, né? Sim. A gente tem que entender isso. Lucro é salário pelo risco. Exatamente. Entendeu? Ele corria o risco. Exatamente. Porque assim, eu fazia tudo, mas quem assinava, quem dava cara pra bater, era ele, né? Quem respondia por tudo aquilo era ele. Tanto que, uma vez... esse fornecedor do sistema precisava de indicação de alguém que fizesse a contabilidade e entendesse daquele determinado sistema. E aí ele falou assim, eu conheço alguém. E aí indicou meu chefe. Na época eu estava lá no Rio Grande do Sul, atendendo um cliente para essa empresa que eu trabalhava. E ele me ligou e falou assim, olha, a gente tem a oportunidade de ter um novo cliente, porque eu fui indicado e tal, mas eu sei que é você que entende do sistema, que quem faz a parte operacional é você. Então, vamos comigo. E aí nós fomos. Aí fomos, atendemos esse cliente, a gente viu ali como eram as coisas, a gente viu que era uma empresa grande, eu não ia dar conta de continuar na empresa que eu estava e atender esse cliente que viria. Aí ele falou para mim, o meu chefe falou para mim, falou assim,
você vai ter que sair daqui. Você vai ter que ir, porque aqui não vai ter como você crescer mais. Não tem muito o que fazer. Porque ele também era funcionário naquela empresa. Era uma empresa grande, então ele também era funcionário. Ele sabia até onde ia, né? E sabia também que antes de eu chegar lá, digamos, se ele se aposentasse, tinha uma outra pessoa. Então eu não seria a próxima da lista. E ele falou, e você tem potencial, você tem capacidade de fazer, então eu acho que você tem que ir. E ele me ofereceu a mão. Ele falou, você vai abrir tua empresa. Então eu já comecei a empresa tendo um cliente e tendo um mentor, tendo um assessor. Porque ele falou, o que você precisar para tirar dúvida, conta comigo, para, né, qualquer coisa que você precisar aqui, eu vou estar sempre à disposição. A gente combinou lá os honorários, um tanto ficava para mim, um tanto com ele, por conta dessa parceria. E foi assim que começou. E aí você começou a gostar de ganhar por resultado. Então, e aí, se eu parar para pensar hoje, eu confesso que já teve momentos de estresse que eu pensei, vou vender tudo, vou fechar e vou ser funcionária de alguma dessas empresas, de alguns dos meus clientes mesmo. Sim. Porque se um cliente meu me pagar um honorário ali, tá bom. Tá eu vou ter, que seja 20 dias de férias. Eu vou ter 13º, que a dor do empreendedor é que ele não tem 13º, ele paga 13º. Nem férias, né? Nem férias. Então eu confesso que em alguns momentos foram coisas que eu pensei assim, será? Mas aí você vai pro outro lado. Eu acho que se eu tirasse férias e ficasse lá uma semana de sombra e água fresca, eu não ia dar conta. Já ia ficar... Não, a minha mente não ia conseguir ficar tanto tempo sem resolver um probleminha, sabe? Mas eu acho que é muito... Mas eu vou te dizer uma coisa. Esse negócio de férias... Eu lembro quando eu era servidor público, eu gostava muito de férias. Adorava. Tinha quantas por ano? 2 ou não, uma só? Tinha uma, não estava nos cargos de 2 férias. Mas tinha licença-prêmio, né? Tirei licença-prêmio. Mas eu também nunca fiquei assim, né? Deitado no sofá olhando pro tempo, né? Eu sempre estava envolvido em alguma coisa, né? Nessa época fazia 1000 coisas, estudava pra caramba e tudo mais, né? Mas quando a gente gosta muito da dinâmica da nossa vida, daquilo que a gente faz, é mais desafiante mesmo. É legal, né? Você vai lá, desfruta, vai pra praia, descansa, essa coisa toda. O ócio, ele é necessário por um período de tempo de descanso, mas se aquilo ali virar o seu estilo de vida, você não produz, a sua vida fica sem sentido, né? Eu acho que a gente não evolui. Eu penso que a gente está, né? Esse mundo aqui é para isso, né? Para a gente todo dia. Eu tô aqui agora 3 dias, eu tô em jejum há 3 dias. E aí eu falo assim, por que eu tô fazendo isso, né? Tem um propósito espiritual, mas eu digo assim, é muito interessante você estar o tempo todo se desafiando. É muito interessante você estar se provando o tempo todo, você passando por aqui, né, pelos perrengues que as pessoas olham e falam assim, nossa, né, não acredito que você dá conta de fazer isso. Eu não acredito. Porque eu penso que as pessoas, elas vão... A gente está aqui, eu acho que para a gente ditar o próximo nível, né? É o protagonismo, né? E aí eu olho, aí eu vejo assim, meus filhos, né, vão acompanhando ali a minha vida, eu penso que a minha expectativa e a minha perspectiva é que eles sejam muito melhores do que eu em tudo, né? Que eles se propuserem a fazer. Olhando muito para isso. Então, acho que, sobretudo quem é pai e mãe, acho que a gente tem que ter esse olhar. Lógico, a gente erra o tempo todo, falha, mas na medida que a gente tem consciência desses desafios, a gente precisa ter. E é um estilo de vida, né? Gostar de se desafiar é um estilo de vida. Eu acho que isso está muito ligado ao empreendedorismo, a tomar risco, né? E eu acho uma tolice. Eu não estou dizendo que... Mas, né, minha opinião é que quando a gente se submete, é lógico que precisa, mas falando sobre a perspectiva filosófica, você também está correndo risco quando você é empregado, né, em uma empresa. Você está correndo risco. Por quê? Porque se a empresa quebrar, você pode não ter ali todos os passivos, né, que você vai ter de decorrência daquela atividade, né? E se for um bom administrador, também não vai ter. Porque se for um bom administrador, não misturou os capitais, né? Não misturou patrimônio pessoal, nem com patrimônio social, essa coisa toda. Mas a pessoa que está ali, a empresa quebra, ela é demitida no outro dia, ela tem as contas pessoais para pagar. Aí tem despejo de casa, tem pensão, tem mercado, escola dos filhos que não consegue pagar.
Então, viver é arriscado, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é escolher os riscos, mas a gente precisa deixar de ser enganado. Acho que a gente não se engane, né? Porque sempre que você vai se propor a fazer alguma coisa, você está correndo risco. Pode ser diretamente com o seu CPF numa atividade societária, onde por conta, né, da arquitetura social que a gente está estabelecido, você acaba, né, o empresário acaba sendo cobrado diretamente, ou seja, através de uma empresa, né, prestando serviço para essa empresa, que se ela também não for bem sucedida, você também, né, vai perder o seu ganho. Mas eu quero entrar num assunto que é bem atual, né? Hoje a gente está gravando esse podcast aqui, sei que você vai estar assistindo em 2026, 27 ou 28. Esse podcast está sendo gravado aqui em... Que dia é hoje? 15? 13 de agosto de 2025. Espero que seja auspicioso esse 13 aqui, né, nesse caso. Mas a gente está com uma temática, assim, e eu assisti integralmente. A gente tem um influenciador que é o Felca, né, bem famoso, mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, essa coisa toda. E ele fez um vídeo denunciando o que ele, né, chamou de adultização, né, de crianças e adolescentes, e muito fazendo isso por parte dos próprios pais ou dos responsáveis, das pessoas que não deveriam estar fazendo isso, acabam fazendo. Mas a gente sabe que, poxa, eu mesmo comecei a trabalhar, né, muito cedo, né, você também, enfim, tem muitos casos, né, dessa natureza. A nossa sociedade está cheia de gente muito bem resolvida, muito bem sucedida, que passou por esses desafios ao longo da vida. É claro que não tem uma conotação sexual, como foi os casos que ele acabou trazendo, né? Mas eu penso que numa atividade, eu vou chamar de atividade negocial, né? Numa atividade negocial ordinária, normal, comum, o que você pensa disso? O que você pensa? Você é mãe de 3 filhos também, né? Sua filha também é um prodígio, essa coisa toda, né? E com esse olhar, qual que é a sua opinião sobre isso? Isso atrapalha demais o desenvolvimento? Ajuda? O que você acha? Eu penso que a gente pode separar isso em 2 caixinhas, né? Enquanto você estava falando do vídeo do que o Felca fez, das denúncias, tá muito ligado à erotização, né? Tem ali vídeos no Instagram, TikTok, que acabam fomentando um mercado, né? Que é um mercado de pedofilia, de pornografia, por conta de crianças com pouca roupa, dançando e monetizando. Então, Mas no vídeo, eu não sei se você assistiu, no começo do vídeo, ele passa até um podcast de adolescentes que são empreendedores e com falas bem adultas mesmo. Assim. Eu confesso que eu também fiquei um pouco incomodado de assistir, né? E adolescentes falando daquela maneira, assim. Não parecem adolescentes, né? Então, o foco principal foi esse, mas eu também quero trazer esse ponto. Porque ele falou de empreendedores ali também, né? Falou, pô, criança tem que estar brincando, tem que, né, tá isso, tá jogando videogame. O que você pensa? Por isso que eu falei que a gente divide em 2 caixinhas. Então, uma caixinha seria essa, mais polêmica, que aí indiscutível, né? Aí eu fico triste de pensar que tem pais por trás que estão empreendendo com a vida da criança, expondo aquela criança, aquele adolescente. E aí, de verdade, acho que isso é inaceitável. É criminoso, né? É criminoso. Né? E aí tá ganhando dinheiro vendendo o que deveria ser seu bem mais precioso, que eles deveriam cuidar e zelar, né? Pela segurança, pela integridade daquele filho, e acaba usando a criança, o adolescente, para ganhar dinheiro. E toda a repercussão psicológica, né, que tem algo nisso na criança, né? O quanto que como que ela vai reproduzir isso? Possivelmente, né, uma probabilidade muito maior dessa criança ter acesso a ter ali na frente uma família totalmente disfuncional também, né? Ser um provedor de uma família disfuncional, que é terrível, que acaba gerando pessoas, né, que têm uma crise de identidade muito grande, não sabem aonde está, né? Eu acho que nesse aspecto é absurdamente criminoso. O problema agora está a esquerda, que aproveitou isso aí para trazer a baila, né, e tentar emplacar ali o projeto de
de regulamentação e regulação das mídias sociais, né? Que é um grande problema que também. Aí qualquer coisinha, né? Eles puxam. O Que problema, se fosse só isso, ok. O problema é tudo que tá por trás e que não é dito. E o problema não é só isso. É que assim, quem que vai fazer esse controle? Quem é que vai dizer, né? A gente o que é certo, o que é errado. A gente tá vendo aí o Alexandre de Moraes o que tá fazendo, né? Com a Constituição, né? E onde ele rasga letra crua de lei, né? Então, isso é um grande risco. E aí, na outra caixinha, a gente tem as pessoas que realmente empreendem porque aquele chip foi instalado muito cedo na pessoa. Como eu falei, quando eu era criança, eu devia ter uns 9 anos. A minha mãe trabalhava numa empresa e eles tinham aqueles sucos de pacote grande que fornecia para as escolas. E ela podia comprar lá mais barato. Então, ela comprava, eu e a minha irmã, a gente fazia geladinho. A gente escrevia num cartaz, colocava na janela, a gente morava num apartamento. Vende-se geladinho a 10 centavos. Hoje, 10 centavos você não compra nenhuma bala, né? Mas tinha geladinho. Então, e as crianças vinham na nossa porta comprar o geladinho e a gente tinha um dinheirinho ali que fosse 50 centavos, R$1. Mas você já começa a aprender a lidar com o dinheiro. Você já começa a entender que as coisas custam, né? Que as coisas não vêm do céu, que nada é de graça, nada é, né? Não vem do além. Você precisa conquistar as coisas. E isso já vai formando o caráter da pessoa, né? Esse tempo atrás eu vi um menino no Instagram, que eu não lembro o nome dele, mas é um menino que vende a paçoquinha. Você já viu esse? Não. Acho que ele tem 13, 14 anos. E aí ele vende a paçoquinha porque ele tem os projetos dele e ele vende no sinal para conquistar o dinheirinho dele. Os pais dele têm condições, os pais deles têm carro. E as pessoas criticando. Mas, meu Deus, seus pais têm condição e ficam te explorando. Ele falou, não estou sendo explorado. Eu faço aqui porque eu quero. E ele mostrou a rotina dele. Eu vou para a escola, eu jogo videogame, né? Eu brinco, eu faço a minha lição de casa, eu lavo a louça, eu como, lavo a louça, né? Eu ajudo ali a cuidar de casa. E depois eu vou lá umas 2, 3 horas vender a paçoquinha. Então, assim, que mal tem? Eu não vejo mal nenhum. O que eu vejo mal é assim, a criança não fazer nada, não ter responsabilidades e ser ali um alienado. Vai jogar videogame? Ok, mas por quantas horas? Porque um desafio que a gente tem, eu como mãe, um desafio que eu tenho é tirar tela, celular, tablet, televisão, videogame. É uma luta, né? É uma luta de muita gente. Da mão das crianças. Fazer com que vá brincar com outra coisa, que vá fazer alguma coisa produtiva, vai fazer alguma coisa que vai gerar um senso crítico, uma competitividade, que seja, saber lidar com o outro. Né? E eu penso assim, que se não tá pesado, se a criança não tem uma carga horária, se ela faz algo que dá prazer, por que não? Por que não, né? Você sabe que eu tava... Bom, não sei se, né, não sei se essa informação tá certa e tudo mais, mas parece que na cultura árabe a gente não tem ali a figura do adolescente, né? Você é criança, depois de 7 anos você já é tratado como um adulto, né, basicamente. E você tem problemas, você tem... coisas boas e coisas ruins, né? Na cultura, como em todas as culturas, basicamente. Mas eu penso que o que a gente tem hoje, né? E sobretudo depois que a gente teve o ECA, que acho que foi fundamental, foi muito importante, porque ajudou de uma maneira muito significativa, em especial, a buscar acabar com os excessos, né? Porque eu acho que o problema está nos excessos. Esse exemplo que você trouxe é absolutamente saudável, né? Você tem uma diversificação de atividades, está desenvolvendo competências que são muito interessantes, né? Não tem nada traumático em relação a isso, como aconteceu comigo, né? Eu penso que aquilo ali me ajudou muito a desenvolver muitas habilidades, né, ao longo da minha vida, olhar a vida, né, por um outro prisma e tudo mais. Mas eu creio que a gente tem que, na condição, em especial enquanto sociedade mesmo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica metendo bedelho, né, na vida dos outros, a gente fica julgando. E tem muita gente sem filho, isso é verdade, né, ditando como é que tem que cuidar de filho, basicamente, né? É muita gente que está nos livros e não está na prática, porque no mundo dos laboratórios a gente tem uma realidade, no mundo real a gente tem outra realidade. Eu sou um pai que eu coloco muita pressão nos meus filhos, né? Por quê? Porque a vida é assim. E eu não fiz eles para virem aqui e serem, tudo certo. Não, veio aqui para romper barreira. Né? O que eu acredito muito é nessa linha que eu
acabo conduzindo as coisas lá em casa. Esse é o meu jeito de ser. Você tem o seu jeito de ser e tudo mais. Eu acho que dentro daquilo que não é nem excessivo, tá tudo certo. E a gente tem que caminhar, né, dentro daquilo que não está compondo excesso. Se tem excesso, a gente tem a legislação aí para, né, para proteger os interesses do menor, os interesses dessas crianças. Mas uma das coisas que me incomoda é isso. As pessoas ficarem dando palpite demais na vida e na criação, na educação dos filhos do outro. Se ele tiver fazendo algo que vai prejudicar a sua vida individual, o seu relacionamento, essa coisa toda, de alguma forma ele está dentro das liberdades dele, né? Agora, o problema é quando isso acaba influenciando, por exemplo, impactando a sociedade. Quando você vai para uma rede social e aí você dá vazão a atividades criminosas, né? Como pedofilia, etc., e exploração sexual, em especial de quem não tem o direito, né? Não tem direito não, né? Mas não tem condições de tomar decisões viáveis. Eu me incomodei muito com os meninos lá do podcast que eu estava vendo, da maneira como ele falou, mas aí, por outro lado, eu peguei e falei assim, tá, mas se eu me incomodar, qual é a alternativa que a gente tem hoje? Essa molecada ficar jogando, né? Uhum. Essa molecada ficar aí anestesiando a sua mente para passar o tempo, e daqui a pouco a gente tem ali esses adultos bobões aí que a gente, né, tá acostumado a enfrentar. Eu penso que eu gosto muito. Meus filhos vão pro esporte, porque o esporte é frustração o tempo todo, é dor o tempo todo, é perleia o tempo todo, né? E ainda mais esporte, né, em arte marcial. Isso é o dia a dia deles, né? Eles passam isso. E eu vejo o quanto que o caráter dos meus filhos, eles são melhorados, assim, né? Dia após dia, na medida que eles passam a superar isso. Então eu não tenho dúvida que... E outro dia eu falei até pro meu filho. Eu falei, rapaz... O povo te enforca, quase quebra teu braço, mete o cotovelo na tua cara, você passa dor pra caramba. Você acha que a vida vai vir de qualquer jeito, qualquer coisinha que vai te machucar com a vida? Eu falo com eles sobre isso, né? Eu preparo eles para empreender, né? Não preparo meus filhos para esse olhar de trabalhar, mas eventualmente, se for do interesse deles, né, uma oportunidade no mundo corporativo, alguma coisa nisso, em especial no começo da vida, né, para ganhar know-how, para ganhar background, né? Para ganhar estrada, né? Milhagem aí eu penso que faz bastante sentido esse game aqui, né? E eu que passei por isso digo que ajuda bastante, porque aí você já tem a pessoa ali que passou por aquelas questões, aí você sabe que você não vai pisar nas mesmas pedras, né? Exato. Você vai tentar outras alternativas. Exatamente. Pode ser que erre sim, mas não vai cometer o mesmo erro, né? São erros diferentes. Eu creio que o que a gente precisa ter clareza é isso, assim. Se a gente estiver diante do bom senso, acho que, né, bom senso é algo... Muito embora outro dia a Jean já falou que ela tem bom senso, né? Daí aí esse meu conceito também acabou. Não, mas falar que tem, qualquer um fala. Eu posso falar também que eu tenho 3 bilhões na minha conta. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu provar que eu tenho. É igual ao bom senso. Uma coisa é você falar que tem, outra coisa é pelas suas atitudes você provar que tem, né? Aí é outra conversa. Mas olha só, eu acho que a gente deixou bem claro para as pessoas sobre essa ótica, essas perspectivas, os desafios que a gente tem nessa atividade empreendedorística, né? E esse nosso podcast ele se volta muito a essas reflexões, né? Acho que as pessoas que vão estar assistindo, vão estar escutando, né? Essa mídia, eu penso que coisas como essa acho que faz as pessoas melhorarem e, de repente, aprimorarem a sua capacidade de decisão. Então, eu acredito muito que o Empreende Direito vai ter muito sucesso. Tenho certeza que a gente vai fazer um belíssimo trabalho aqui juntos e com os convidados, né? Os nossos episódios vão ser dessa maneira. Inclusive, se você tiver aí temas que você queira, né, que a gente discorra, quem você quer ouvir, quem que seja entrevistado por nós aqui, inclusive com perguntas que ninguém tem coragem de fazer, a gente vai fazer aqui. E aí... A gente não tem dó nem de discordar um do outro, né? E assim vai, né? E assim vai. Mas, Bruna, eu quero te fazer um desafio aqui. E nem estava combinado aqui. Mas o que estava combinado aqui? Boa pergunta, não tinha nada perguntado. Não tinha nada combinado aqui. Que a gente viria e chegaria aqui em tal horário, fora isso. Só isso, né? O resto foi. Olha só, hoje é o episódio número 1. Eu gostaria que você mandasse
um recado até mais robusto, rico e tudo mais, para a Bruna do episódio de número 100. Então você imagina quando a gente estiver lá no episódio de número 100, o que você acredita que já aconteceu? O que você espera que... Aonde é que você espera que, né, esse podcast esteja? Que nível? As pessoas, acesso? O que você acredita? Manda um recado para a Bruna lá do episódio 100. Que responsabilidade. Que lá no episódio 100 a gente vai assistir isso aqui. Lá no episódio 100. Porque eu não tinha pensado por esse lado. E porque eu também não crio grandes expectativas. Eu vou te ajudar, então. Eu vou te ajudar. Se a gente fizer um por semana, a gente está falando de 100 semanas, então a gente está falando de 2 anos. Uhum. Pronto, te ajudei. Não, mas mesmo assim. Não, mas ó, já tem uma perspectiva de tempo, pelo menos, sim, né? Eu vou ter que fazer umas contas. Não, eu vou fazer sem conta mesmo, do coração. Né? Então, Bruna, do episódio 100, eu quero te parabenizar por ter tomado a decisão de fazer algo diferente, né? Talvez lá no episódio 1 você tenha pensado, puxa vida, mas será que alguma coisa que eu tenho, que eu carrego, vai fazer diferença na vida de outras pessoas? Será que eu vou despender mesmo do meu tempo para fazer isso? E hoje eu quero dizer que sim. Que deu certo, que você ajudou algumas pessoas, que você fez com que elas pensassem, que elas saíssem da caixinha e que você agiu da forma natural, do jeito que você é, e tá tudo bem. Teve gente que amou, teve gente que odiou. Você ficava pensando quem vai ser mais amado, quem vai ser mais odiado, se era você ou o Jairo. Quero te dizer que foi os dois. Os dois foram amados, os dois foram odiados. E é isso aí, é só o começo. Esses 1 milhão de seguidores, essas tantas milhões de visualizações que vocês têm no Empreende Direito é só o começo. Muito bom. Tá vendo? Por isso que eu gosto de desafiar, porque sei que vai sair coisa boa daí, né? Vou pegar carona, porque eu gostei do cenário de sucesso aí. Gostei. Agora é com legal. você, então. Eu também? Então vamos lá. Então é o seguinte, Jairão. Ó, episódio 100. Então o que eu vislumbro, né, que esteja acontecendo aí com vocês agora nesse momento? Primeiro que deu muito certo, né? Foi algo que mais até do que as pessoas que estão ouvindo, vocês mesmo, né? Você e a Bruna evoluíram significativamente, porque a cada semana, cada bate-papo, né, vocês foram subindo um degrau na qualificação e no nível de conhecimento e reflexão que vocês tiveram. A influência de vocês cresceu significativamente. O maior número de pessoas sabe genuinamente quem é vocês, o que arde no coração de vocês, o que vocês querem fazer. Tem muitas mensagens aí, ó, vai dar uma olhada aí no seu direct aí do Instagram, muita mensagem chegando agradecendo pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, né, pelo trabalho que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que ao longo, né, desse processo vocês entrevistaram as pessoas mais relevantes, né, da comunidade ao longo desse período todo. E eu tenho certeza também que isso repercutiu de uma maneira muito positiva nos outros negócios que a gente tem, a Bruna com a contabilidade dela, com os treinamentos, né, e com outros empreendedores, né, empreendimentos que estão por vir aí, né, você e eu, né, nós aqui nesse jogo, né, com os leilões, né, mais de 200 milhões de reais em leilões aí arrematados ao longo desse período, muitas consultorias, muitos treinamentos também e, sem dúvida, também outros empreendimentos industriais dando muito certo. Eu acredito demais nisso. Muito bom. Então que venha 2027. 2027. Agosto de 27 vai dar mais ou menos isso aqui, né? Mas até lá teremos muito... E uma coisa que você falou, acho que é o mais legal de tudo isso. Que é o quanto a gente vai aprender, né? Porque eu penso assim, por mais que você olha tantas formações, tanto conhecimento que a gente buscou, mas assim, só sei que nada sei. Só sei que tenho muito para aprender, só sei que vai ter muita gente de peso, gente massa que vai chegar aqui e vai contar a sua história, que vai contar aquilo que aprendeu ao longo da sua jornada e com certeza a gente vai aprender muito, né? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Não tenho a menor dúvida. Eu espero que eu vou colocar um número aqui pra gente, tá? 200 mil seguidores no episódio 100. Vou ser conservador, tá bom? Tá bom.
Você é conservador, eu sou conservador, né? Não, Então, se é pra sonhar, sonhar alto. não, mas eu sou conservador. É um número... Ó, você já falou dos milhões, né? Uhum. Então, assim, ó, o piso é 200 mil, entendeu? Tá. Não é teto, Tá bom. é piso. Não é piso. É piso. Tá bom. Meta é piso. Mas você falou sobre aprendizado. Eu lembro de um professor meu na pós-graduação em processo civil que eu estava fazendo. Eu não lembro o nome dele, mas ele era processo civil e direito civil. E ele estava dando aula sobre responsabilidade civil, que quando você faz mal para alguém, você acaba tendo que indenizar, né? Você decorre da responsabilidade civil que a gente acaba tendo por aquilo que a gente faz para as pessoas. E aí, ele tinha 83 anos na época e estava dando aula. E ele lembra que ele estava terminando uma outra tese de um PhD que ele estava fazendo. Ele já tinha 3 PhDs, não sei quantas formações, enfim. Incrível, né? E ele falou uma coisa na sala que me marcou profundamente. Ele falou assim, ó, a única coisa que eu tenho, né, eu não tenho medo nenhum de morrer, inclusive estou, né, bem perto disso acontecer, com 83 anos, né? Se eu projetar 20 anos de vida é muita coisa. Mas a minha dó de morrer é porque eu vou morrer um ignorante, sem saber quase nada da vida, sem saber quase nada, né, do que tem no mundo. Aquilo me chamou muito a atenção. E hoje, com 42 anos, eu olho para isso assim, e vejo o quanto que ele tem razão. Porque o universo do conhecimento ele é tão grandioso, tão significativo, que por mais que a gente estuda, a certeza que a gente chega, quanto mais a gente estuda, a certeza que a gente chega é que a gente não sabe nada. Uhum. Esse é o desafio, né? Então, acho que essa humildade intelectual, eu espero que ela paire, né, o tempo todo nessa nossa jornada aqui, que seja muito proveitosa e a gente desfrute o caminho, né? Sim. E você que acompanhou até aqui, quero te pedir para você seguir o nosso canal, quero que você siga a gente aqui nas nossas redes sociais. A Bruna você encontra no... @BrunaPassosOficial. @BrunaPassosOficial. E você encontra no @JairoFilhoBR, né? Isso aí tá em todas as redes sociais, você consegue me encontrar nessa. E aí segue a gente aqui no YouTube, dá essa moral, indica esse vídeo se fez sentido para você, alguma coisa que a gente falou aqui, né, te ajudou a refletir, melhorar seu dia, melhorar seus relacionamentos, algo que você vai fazer, que vai conversar, né? Mande para alguém que você entenda que faça sentido isso aqui. Precisar da gente, conta com a gente, chama a gente lá nas redes sociais que a gente vai atender também. E eu espero você. Ó, aqui, como que faz? Tem o roteiro aqui, né? Tem que curtir o vídeo, né? Compartilhar e também tem que seguir o canal, né? Isso, e ativar o sininho. Se inscrever. Se inscrever no canal e ativar o sininho. E ativar o sininho. Faz isso aí, né? Antes de você ir embora, tá bom? Foi uma alegria bater esse papo contigo e espero que todo mundo tenha gostado, tá? Foi massa, muito bom. Então, obrigada a todos. Então, ó, segue, porque ele falou 200 mil, mas agora eu quero 1 milhão. Ninguém mandou. Lascou. Mandou sonhar, sonhei. Agora você me ajude, né, a realizar e vamos juntos, né? Realizaremos aí, juntos. quem tiver errado vai ter que pagar uma cerveja pro outro lá na frente. Então. Só uma cerveja? Hã? Só uma cerveja? Poxa tá bom. vida. Então tá bom. Não, é cerveja boa. Uma cerveja argentina? Hã? Aí, em homenagem ao Andrés, isso mesmo. Né, Andrés? Então, fechou. Até mais, gente. Beijo no coração.